Uma distribuição Comev. Amsterdã 2000. Com o Dr. Billy King. Motivos para o evangelismo. Versão brasileira, Dublamix, Rio. 북한에서 온 대표단들 축하드립니다. Eu não vou falar na minha língua. Uma vez, um evangelista americano famoso foi à Coreia pedindo um intérprete. A primeira coisa que ele disse foi: estou morto de cócegas em estar aqui. E o intérprete não entendeu bem, porque algumas expressões americanas não estão nem no dicionário Webster. Então ele parou e perguntou o que ele estava dizendo com aquela expressão. Não se faz isso quando se interpreta. Porque ele não entendeu o que eu disse. Eles não entenderam o que ele disse. Então não tem importância como eu traduzo. Mas esse tradutor era mais honesto do que a maioria dos tradutores e perguntou o que ele queria dizer com morto de cócegas em estar ali. Isso se repetiu durante 4 vezes e a reunião quase foi por água abaixo. Finalmente o tradutor disse: o que esse homem quer dizer é que ele vai se coçar sem parar até morrer. Se eu não pregar o evangelho, podem me vaiar. No dia 22 de novembro de 1963, um homem foi assassinado. A notícia sobre a morte daquele homem se espalhou pelo mundo todo em menos de 2 horas. O mundo todo ficou sabendo da trágica morte do presidente John F. Kennedy. O mundo soube como ele foi morto e quem o matou. Há 2000 anos, um homem chamado Jesus foi morto nos arredores de Jerusalém. E depois de 2000 anos, metade do mundo ainda necessita saber notícias sobre a morte do Salvador na cruz do Calvário. Que paradoxo. Jesus falou sobre a evangelização do mundo e a missão do mundo pelo menos 5 vezes depois da ressurreição. A primeira vez em Mateus 28, 18 e 19. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A segunda vez que Deus falou sobre a evangelização do mundo foi em Marcos 16:15, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A terceira vez que ele falou sobre a evangelização do mundo foi em Lucas 24:47, dizendo que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. A quarta vez que Jesus falou sobre evangelização foi em João 20:21, quando Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E a última vez que Jesus falou sobre a evangelização do mundo, pouco antes de ascender aos céus, foi em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso foi há 2000 anos passados. Paulo disse que deveria ser vaiado se não ensinasse o Evangelho. Temos a mesma determinação ardente? Se temos, podemos ensinar o Evangelho em nome de Jesus Cristo. A ilicitude de nosso mundo requer a evangelização. A Escritura nos diz: assim está escrito. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. E a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A falta de leis do mundo civilizado é alarmante. Hoje em dia, milhares matam milhares de pessoas e milhões são gastos para procurá-los, julgá-los e encarcerá-los. Assassinatos e bombardeios mutilam nossos líderes, nossos jovens e nossas crianças inocentes. Mais de 70% de nossos adolescentes coreanos pensaram em tirar suas próprias vidas.
Na América, 1 em cada 10 estudantes de universidades americanas e 1 entre cada 5 estudantes do grau médio pensaram seriamente em cometer suicídio no ano passado. Desde 1980, o índice de criminalidade em meu país aumentou 72%. Na Grande América do Norte, um crime é cometido a cada 22 segundos. A cada 34 minutos é cometido um assassinato na América hoje em dia. Jesus disse: arrependam-se ou perecerão. A não ser que evangelizemos com as boas novas de Jesus Cristo, nosso mundo irá perecer. No ano passado, 3 milhões de pessoas morreram com o vírus da AIDS. 6 milhões de novos casos foram relatados. A conferência sobre AIDS acaba de terminar na África do Sul. O presidente Mandela disse que há 24 milhões de pessoas soropositivos na África. 13 milhões de pessoas morreram e mais 10 milhões morrerão nos próximos 5 anos. 12 milhões de crianças africanas ficaram órfãos pela AIDS. As Nações Unidas não conseguem acabar com a ilicitude que existe em nosso mundo. A educação não consegue acabar com ela. Nem todos os exércitos do mundo conseguem acabar com a falta de leis em nossa sociedade. Somente o poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo pode acabar com a falta de leis em nosso mundo. Por isso, temos que pregar o Evangelho a todo custo. Hoje, o racismo e os conflitos são a causa da maioria das guerras e matanças. Por exemplo, bósnios e sérvios, armênios e azerbaijanos, hutus e tutsis, turcos e curdos, judeus e árabes. Na sociedade americana, a raça representa um aspecto dominante no relacionamento entre hispânicos, índio-americanos, afro-americanos e euro-americanos. 35 anos atrás, em Birmingham, Alabama, Estados Unidos, aconteceu o início de um drama que mudou para sempre o curso da história americana. O racismo legalizado, conhecido como segregação, começou a ser destruído em Birmingham, Alabama. Com o Ato dos Direitos Civis de 1965, o povo americano declarou que a segregação pela cor da pele era um erro. Foi um pastor batista, Martin Luther King Jr., quem atormentou a consciência dos Estados Unidos e deu ao país um sonho. Ele disse: eu tenho um sonho, que meus 4 filhos irão um dia viver numa nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Ele disse: eu tenho um sonho que um dia, bem aqui no Alabama, criancinhas negras poderão dar as mãos a criancinhas brancas e andar juntas como irmãos. A única coisa que pode tornar isso possível é a pregação do Evangelho e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, a ilicitude demanda evangelismo em nosso mundo. Em segundo lugar, a falta de leis na humanidade demanda o evangelismo. A Escritura nos diz: não há um justo, nenhum sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nosso motivo para o evangelismo é a perdição de uma pessoa sem fé em Jesus Cristo. Não podemos evangelizar direito enquanto não acreditarmos que uma pessoa sem Cristo está perdida e arruinada, sem esperança neste mundo ou no que virá. J. Wilbur Chapman disse que um homem é um evangelista que percebe que os homens estão sem Cristo e que o Evangelho é o único caminho para a salvação. Perguntaram a Charles Spurgeon se os pagãos seriam salvos se o povo cristão não pregasse o Evangelho para eles. Sua resposta foi: a pergunta é: seremos salvos se não pregarmos o Evangelho para eles? Os perdidos desse mundo estão aumentando em número 10 vezes mais rapidamente do que o crescimento das igrejas. Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Um pastor disse que nunca soube o que significava uma pessoa estar perdida até que uma garotinha se perdeu numa cidade onde ele pastoreava. Essa criança e seu irmãozinho foram para o campo olhar as vacas, mas eles não conseguiram encontrar as vacas. Quando começou a escurecer,
Eles começaram a discutir sobre qual o caminho para casa. Nenhum dos dois cedeu. Cada um, então, foi para casa seguindo seu próprio caminho. Quando o garotinho chegou em casa, um pouco depois do cair da noite, a mãe perguntou: "Filho, onde está sua irmã?" Ela disse que eu estava perdido e que não viria para casa comigo. Ela foi pelo outro lado. Todos temeram que ao anoitecer, feras selvagens fossem devorar aquela criança. A notícia se espalhou pela região. Os vizinhos se juntaram para ajudar na busca da garotinha. As mulheres oraram com a mãe enquanto os homens foram procurar na floresta. Ficou combinado que se alguém a encontrasse, deveria disparar um tiro de aviso. No dia seguinte, ao amanhecer, o disparo de um rifle foi ouvido próximo à floresta. Todos correram à casa e descobriram que a criança havia sido encontrada viva. O pregador disse que os homens todos se abraçaram e choraram de alegria. Ninguém foi trabalhar naquele dia. Os arados ficaram parados. As lojas não abriram. As pessoas se reuniram na igreja da vila, tocaram o sino, cantaram louvores e se regozijaram, porque a criança que estava perdida foi encontrada. O pastor disse que sentou e se regozijou com eles, até que começou a pensar sobre o assunto. Nós passamos a noite toda procurando por essa criança e agora estamos alegres porque ela foi encontrada. Entretanto, há milhões de almas que estão perdidas ao nosso redor. E nós não passamos nenhuma noite sem dormir orando por essas almas perdidas. Que Deus nos perdoe por não estarmos suficientemente preocupados com a perdição das almas. Todos os homens sem Cristo estão perdidos porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela desobediência de um, muitos serão feitos justos. Olhando para o passado, todo mundo que nasceu de uma mulher deve dizer o que o faraó disse: "Eu pequei." O que Acã disse: "Eu pequei." O que o rei Saul disse: "Eu pequei." O que o rei Davi disse: "Eu pequei." O que o filho pródigo disse: "Eu pequei." A perdição da humanidade exige que evangelizemos o mundo para Jesus Cristo. Há somente um caminho para Deus eliminar as trevas provocadas pelo pecado, remover a degradação provocada pelo pecado, curar a doença provocada pelo pecado, limpar a impureza provocada pelo pecado, abolir a morte provocada pelo pecado, pagar o débito do pecado. Isso se fez através da obra redentora do nosso bendito Senhor Jesus Cristo na cruz. Ele pagou o débito, ele enfrentou a morte, ele limpou a impureza, ele curou a doença, ele removeu a degradação. Ele é a vida. A taxa mundial de mortes é de 40 milhões anualmente. Entretanto, 2/3 nunca ouviram o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Será que isso não é o bastante para nos desafiar a evangelizar o mundo? Durante 17 anos eu nunca havia ouvido a história do Evangelho. Ninguém havia me dito que Jesus morreu pelos meus pecados. Eu nunca tinha ouvido João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente quando houve a Guerra da Coreia, minha cidade foi destruída. Um dia o exército americano montou acampamento perto da minha casa. Alguns garotos como eu foram até lá porque tínhamos ouvido dizer que os soldados americanos tinham chocolates para nos dar. Minha escola foi bombardeada e então eu resolvi trabalhar para os soldados americanos, engraxando suas botas, dependurando os cobertores deles no sol, lavando os mosquetes deles. Um dia eu conheci um sargento chamado Powers. Ele me perguntou se eu gostaria de ir para a América. Meu sonho não era diferente do sonho dos adolescentes coreanos. Ele me mostrou uma cópia de uma folha de inscrição numa universidade americana. Fiquei com medo e disse a ele que não queria ir. "Por quê?" perguntou ele. Eu lhe dei 3 justificativas. Porque sou pequeno demais, não sei falar inglês e a minha mãe não me deixará ir porque sou o mais novo. Ele aceitou as desculpas que dei. Um dia, ele voltou e tive um sentimento estranho de que deveria ir para os Estados Unidos. Eu não sabia o que era. Hoje, eu sei que ele era a providência da mão de Deus que estava trabalhando em minha própria vida. Eu disse a ele que eu iria. Obtivemos a permissão de minha mãe e começamos a tratar dos papéis. Era quase impossível que um menino coreano saísse do país durante a Guerra da Coreia
porque havia um decreto dizendo que todo homem e todo menino precisava servir o exército antes que pudesse sair do país. Eu tinha somente 16 anos. Finalmente, obtive meu passaporte e meu visto. O sargento Powers pagara minha passagem até São Francisco. Ele me deu $100 e eu tinha $30 de poupança. Ele descartara 5 remoções para conseguir meus papéis. A mãe dele lhe escrevia toda semana dizendo para ele voltar, porque poderia ser morto. Mas ele estava determinado a conseguir minha permissão de embarque. Quando embarquei, ele, temendo que eu me perdesse, colocou meu nome escrito na minha roupa, com um recado para que, se eu me perdesse, eu fosse enviado para o endereço dele na Virgínia, Estados Unidos. Eu embarquei e 2 semanas depois cheguei a São Francisco. 2 dias antes do Natal. Com todos aqueles anúncios em neon e as decorações de Natal, achei que estava na porta do paraíso. Um tenente amigo do sargento Powers foi me receber e fiquei na casa dele durante 3 semanas. Eu estava ansioso em ir para o leste, para a escola. A família Powers estava pronta para me receber. Então, o tenente Jaime me levou até a rodoviária. O atendente da estação perguntou se eu sabia falar inglês. O tenente disse que eu não sabia. Eu achava que falava bem, mas o inglês que havia aprendido com os soldados eram palavrões. Então, o tenente estava certo ao dizer que eu não conhecia a língua inglesa. E o rapaz da estação disse que não poderia me vender a passagem porque eu teria que fazer baldeação. E se eu me perdesse, a companhia seria responsabilizada e, se processada, poderia vir a perder muito dinheiro. Fomos até a estação de trem e lá aconteceu a mesma coisa. Então o tenente Jaime me levou para casa e me perguntou quanto dinheiro eu tinha. Eu lhe disse que tinha $130 e ele disse que não era o suficiente para ir de avião. Ele pensou e disse que eu era suficientemente pequeno para passar por 11 anos. Eu tinha 16. Ele disse que conseguiria meia passagem. Se perguntarem a sua idade, apenas diga que não entende inglês. Ele me comprou meia passagem e eu atravessei o país de avião. Ninguém descobriu quantos anos eu tinha até 9 anos depois. Eu acredito na retribuição cristã. Quando voltava para a Coreia como missionário e evangelista, parei no aeroporto de São Francisco e fui até o balcão da companhia aérea. E disse que eu tinha meia passagem, mas que queria pagar pela passagem inteira. Queria saber qual seria a diferença. Eu expliquei e ele foi chamar o subgerente. Eu expliquei de novo e mandaram chamar o gerente. E contei para ele. Ele ligou para a central e voltou dizendo que, já que eu estava indo por uma boa causa, a linha aérea gostaria de ajudar. E eu fiz a minha restituição. O sargento Powers me levou para a Carolina do Sul. Fomos até o registro da escola. Eles pediram para ver o meu histórico escolar. A melhor coisa que aconteceu na Guerra da Coreia. Minha escola foi bombardeada e os meus registros foram queimados. Não tinha histórico. Ele me perguntou em que série eu estava. Eu disse que havia começado o 2º ano do 2º grau, quando a guerra começou. Vamos colocar você no 1º ano. Se não conseguir, irá para a 8ª série. Se não conseguir, irá para a 7ª. E se não conseguir, então mandaremos você de volta para a Coreia. O sargento Powers pagou a anuidade, me deu adeus e se foi. Fiquei sozinho naquela escola. Não entendia inglês. Fiquei com saudades de casa. Me sentia tão sozinho que desejava não ter saído da minha terra. Um dia, um aluno da faculdade veio até o meu dormitório com um livro preto. Ele abriu em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Ele me perguntou se eu gostaria de receber Cristo como meu Salvador. Perguntei se ele iria acabar com a minha saudade e minha solidão. Ele disse que ele não apenas acabaria com a minha saudade e minha solidão, como me daria paz, felicidade e uma finalidade na vida. Eu disse que gostaria de receber Cristo como meu Salvador. Ele disse para nos ajoelharmos ao lado da cama e orarmos. Ele me pediu para orar. Eu nunca havia orado na vida e não sabia orar. Ele perguntou se eu podia tentar orar em coreano. E eu assenti. Ó Deus, eu sou um pecador. Por favor, perdoe os meus pecados. Entre em meu coração. Quando terminei, ele orou em inglês. Quando terminou, colocou os braços em volta de mim e disse que não tinha entendido nada do que eu havia dito, mas que tínhamos Deus, que além do inglês também entendia a língua coreana. No chão de um dormitório de escola, eu abri meu coração para receber a Cristo. Naquele verão, eu voltei para a Virgínia, para a casa do Sargento Powers. Depois de terminarmos de cortar a grama, nos sentamos na soleira. Eu lhe contei que algo maravilhoso havia me acontecido, que eu havia recebido Cristo como meu Salvador. Lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Eu disse que jamais confiara em Cristo e que havia recebido Cristo como Salvador. Naquela mesma tarde, o Sargento Powers recebeu Cristo como Salvador. Somente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo irá trazer os pecadores perdidos para uma gloriosa experiência de conversão. Vamos evangelizar o mundo. O amor de Deus deve ser o fator motivador do evangelismo. Porque Deus amou o mundo de maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que devemos evangelizar? Qual é a nossa base teológica para fazer discípulos cristãos? Nós evangelizamos porque o amor de Cristo nos abriga. A nova tradução da Bíblia em inglês diz, porque o amor de Cristo não nos deixa outra alternativa. Mas o que é precisamente esse amor de Cristo que não nos dá outra opção que não seja o engajamento no ministério da reconciliação ou evangelização? Quando Sam James começou a servir como um missionário no Vietnã, alguém invadiu sua casa e roubou alguns brinquedos. Mais tarde, naquele mesmo dia, James entrou num táxi e puxou conversa com o motorista. O motorista do táxi, notando que James falava a sua língua, perguntou há quanto tempo ele estava no Vietnã. Depois ele disse, você deve realmente amar muito os vietnamitas. O que você gosta neles? Essa pergunta ficou correndo James o dia todo e até a noite. O que você gosta neles? James não conseguiu dormir. Ele foi para o escritório e começou a orar. Enquanto falava com Deus, ele notou que realmente não amava os vietnamitas e confessou isso a Deus. Então pareceu que Deus estava dizendo a James, Sam, eu não te mandei para cá porque você ama os vietnamitas. Eu mandei você para cá porque eu quero amá-los através de você. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não há motivo maior para a evangelização. O amor de Deus que o fez enviar seu Filho ao mundo. A Bíblia é o livro do amor, há testemunho do amor de Deus no Velho e no Novo Testamento. No Salmo 136, o salmista escreveu, porque o seu inabalável amor dura para sempre. A Bíblia inteira pode ser resumida em João 3,16, no chamado de Pequeno Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esses dois verbos, amar e dar, estão ligados um ao outro. Você não pode ter um sem o outro. O amor sempre dá. Dar é a natureza do amor. David Wilkerson disse a Nick Cruz, Deus te ama. Cruz era o líder de uma das piores gangues de Nova York. Cruz cuspiu em Wilkerson e o mandou ir para o inferno. Em pouco tempo, entretanto, Cruz se converteu e se tornou um evangelista. O amor de Deus é poderoso o suficiente para transformar um duro líder de gangue num ardente evangelista. É o amor de Deus que nos motiva a evangelizar o mundo. Nós temos uma história que tem de ser contada ao mundo. O pior pecador pode ser alcançado pelo amor de Jesus Cristo.
Uma mulher samaritana teve 5 maridos e foi rejeitada pela sociedade. Mas quando encontrou Jesus, ela foi maravilhosamente transformada. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Um pastor muito conhecido nos conta da preocupação que uma garotinha de 7 anos tinha com seu pai, que não era salvo. Essa garotinha estava morrendo quando o pastor esteve com ela. Ele sentou. O que você quer, Mary? O pastor perguntou. Eu queria ver você antes de morrer, ela disse. Por quê? Ele disse. Você está morrendo? Sim, senhor. Você não gostaria de ficar boa de novo? Eu espero que não, senhor. Por que não? Por quê, senhor? Ela disse. É que desde que eu me tornei cristã, eu tenho tentado trazer o meu pai para ouvir você pregar, mas ele não quer. Eu acho que se eu morrer, você vai fazer meu funeral, não? Sim, Mary, disse o pastor. Bem, estive pensando, se eu morrer, meu pai vai ter de ir ao funeral. Então você vai poder pregar o evangelho para ele. Eu poderia morrer até 6 vezes, só para que ele pudesse ouvir o evangelho pelo menos uma vez. Após o funeral, um homem veio até o pastor. Você não me conhece. Não, não te conheço. Eu sou o pai de Mary. Eu quero saber como posso ser salvo. O pastor o levou até o Senhor e ele foi maravilhosamente salvo. Se eu tivesse por nossa comunidade e nossa nação a mesma preocupação que essa garotinha teve por seu pai, nosso mundo estaria evangelizado. O que provocou esse amor? Seu amor foi manifestado no Calvário. O Dr. Robert G. Lee disse: no Calvário, o maior problema do pecado e da degradação humana foi resolvido. No Calvário, toda a tristeza humana se escondeu em suas chagas. No Calvário, o fogo da lei foi extinto. No Calvário, nossa condenação foi retirada. No Calvário, nossa sentença de morte foi revogada. No Calvário, a porta do céu foi aberta. No Calvário, a fonte da salvação foi liberada. No Calvário, a amargura do mundo foi adoçada. No Calvário ainda ecoa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem foi esse Jesus que quis ir ao Calvário e pagar o preço? Ele nasceu numa vila obscura. Ele trabalhou numa carpintaria. Ele era um evangelista itinerante. Ele nunca teve um escritório. Ele nunca teve uma casa. Ele nunca cursou universidade. Ele não teve qualquer referência a não ser a si próprio. Ele tinha somente 33 anos quando a sociedade se virou contra ele e o crucificou. 19 séculos se passaram e hoje ele é a figura central da raça humana. Todos os exércitos que já marcharam, todas as forças navais que já navegaram, todos os governos que já legislaram, todas as leis que já reinaram não afetaram a vida humana tanto quanto aquela vida. Nosso Senhor Jesus Cristo. Sem ele, o futuro seria uma catástrofe horrível e inevitável. Essa pessoa, Jesus, é a veracidade da verdade de Deus, a beleza da santidade de Deus, a pureza da natureza de Deus, a realidade do amor de Deus, a majestade do poder de Deus, o oceano da graça incomparável de Deus. É por isso que devemos evangelizar o mundo. O perfeito amor vem somente de Deus. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. Somente o amor incondicional pode mudar o mundo. Nós recebemos o amor de Deus gratuitamente, devemos dar gratuitamente a quem dele precisar. Um jovem coreano chamado Kim Dae-do matou 17 pessoas. Foi preso, julgado e condenado à morte. Enquanto ele esperava no corredor da morte, uma cristã o visitou. A princípio, ele não aceitou muito bem a visita dela. Entretanto, quando ele tinha fome, ela mandava comida. Quando ele tinha frio, ela mandava roupas de frio. Quando ele queria doces, ela mandava chocolate. Durante o Natal, ela enviou um lindo cartão para expressar seu carinho e amor por ele. Finalmente, um dia ele se quebrantou e recebeu a Cristo como seu Salvador pessoal.
Pouco antes dele ir para o patíbulo para ser enforcado, ele escreveu 11 cartas para essa moça cristã, deixando claro que acreditava que Deus o havia perdoado e que ele havia recebido a Jesus como seu salvador pessoal. Um pouco antes de ser executado, os guardas lhe perguntaram se ele tinha algumas últimas palavras para dizer. Ele disse: "Eu gostaria de recitar o credo dos apóstolos." Eles então permitiram. Finalmente ele disse: "Cavalheiros, eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Hoje estou indo encontrar meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu anseio por ver todos vocês se entregarem a Jesus para que possamos nos encontrar no céu." Kim conseguiu evangelizar muitos guardas da prisão e prisioneiros. Pouco antes de ser enforcado, ele cantou: "Jesus, Jesus, Senhor e amigo. Ó, venha rápido, imploro, não me deixe ainda que o tempo chegue ao fim. Fique comigo para sempre e sempre." Se o amor de Deus pode transformar um assassino, também pode transformar minha família, minha vizinhança, minha comunidade, minha nação e meu mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos evangelizar, evangelizar e evangelizar o mundo inteiro com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. And amen.